Bom dia a todos. Obrigado pela presença dos senhores. Queria registrar aqui a presença do vereador Fábio Riva, líder do governo na Câmara Municipal de São Paulo, dos secretários municipais Edson Aparecido, de Governo, Ricardo Torres, da Fazenda, Fabrício Cobra, da Casa Civil, Luiz Carlos Amarco, da Saúde, Marcos Monteiro, da Infraestrutura Urbana e Obras, Ricardo Teixeira, de Mobilidade e Trânsito, Alexandre Modonese, de Subprefeituras, Marcelo D'Angelo, secretário especial de Comunicação, Fernando Chucre, secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias, a Ariane Gomes Lacerda, nossa coordenadora de Planejamento, Taka Yamauchi, diretor-presidente da SP Obras, Cidade das Obras, você colocou, né? Sua rede social lá, Cidade das Obras. Enfim, senhoras e senhores, amigos da imprensa, muito obrigado pela presença de vocês. Como é natural a gente fazer e apresentar as readequações ao nosso plano de metas, nós fizemos, entregamos na Câmara Municipal, e era para ter feito semana passada essa coletiva para poder fazer a apresentação a todos vocês, mas a agenda estava realmente bastante apertada. Já peço antecipadamente desculpa pela demora de trazer esse tema aqui a todos vocês, mas, enfim, estamos aqui. O Chucre, junto com o Edson Aparecido e a Ariane, farão aqui a apresentação, com um grande destaque, até porque eu acabei vendo algumas matérias que eu acho que destoam um pouco daquilo que é apresentado pela Prefeitura de São Paulo. Nós estamos ampliando em 9 itens o plano de metas, nós estamos ampliando os investimentos e, obviamente, que as adequações sempre se fazem necessárias, até por conta de uma série de questões da evolução, das necessidades, da percepção de prioridades. Eu estava agora com o secretário Ricardo Teixeira, com o secretário nacional de Trânsito, doutor Adroaldo, tratando da questão da ampliação da faixa azul. Nós temos hoje 23 quilômetros de faixa azul, completa amanhã, hoje é 24, completa amanhã, 15 meses, a implantação da faixa azul, que começou na 23, hoje já tem na Bandeirantes, 0 óbitos, e a gente vai estar ampliando nessa nova revisão do plano de metas, por exemplo, 200 quilômetros, porque foi uma experiência exitosa. Então, obviamente, é um bom exemplo para a gente colocar com relação à necessidade das adequações do plano de metas. Queria fazer um destaque para algo que tem vários itens que vocês vão ver que a gente está ampliando, mas queria fazer um destaque na área da saúde, até por conta da pandemia que nós enfrentamos na sua forma mais aguda, onde São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, e que se identificou uma grande necessidade da ampliação do sistema de saúde da cidade de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos incluindo... Quantas UPAs que é? 15 ou 12? 15 novas UPAs. Até 2016, eram só 3 UPAs na cidade de São Paulo, hoje temos 23, foram 20 UPAs novas de 17 para cá, dessas 20 nós inauguramos 9 nessa gestão, estamos com 9 em construção, vamos dar início de obras para entrega até o ano que vem, nas outras 6. Queria fazer um destaque também muito importante na questão das equipes de saúde da família, que... Onde está aqui, Zé Marco? Me ajuda aqui. De 40, a meta era de 40 equipes, nós estamos ampliando para 100 equipes de estratégia de saúde da família. É algo fundamental, que a gente observou grandes avanços na qualidade de vida das pessoas, da saúde, como, por exemplo, a redução drástica do número de adolescentes, de crianças, né, abaixo de 14 anos com gravidez, em tantos outros dados muito importantes. É importante a gente fazer essa readequação, é um grande investimento,
e que é um custeio, portanto, um investimento permanente. Queria fazer um outro destaque importante, que é com relação à questão do programa PAI, que nós somos, inclusive, reconhecidos e homenageados e premiados no Prêmio Internacional, que é o programa de acompanhante de idosos. A cidade de São Paulo hoje tem 16% de idosos. Nós vamos ter em 2030 20% de idosos. Nós vamos ter em 2050 30% de idosos. Portanto, a população idosa da cidade está ampliando, é necessário ter esse atendimento. Nós temos hoje 50 equipes que fazem esse atendimento domiciliar para os idosos aqui na cidade de São Paulo. Nós não tínhamos a previsão de ampliação dessas equipes, nós vamos ampliar mais 15 equipes, passaremos a ter 65 equipes. Portanto, a minha colocação aqui é para que vocês possam observar que, na realidade, o plano de metas ele ampliou, né? Então, quando a gente vê alguma matéria falando que desistiu de alguma coisa, ninguém desistiu de nada, ninguém está abrindo mão de nada, pelo contrário, nós temos perseguido a situação de melhorar cada dia mais a qualidade de vida das pessoas. Um grande esforço de toda uma equipe da Prefeitura de São Paulo, aonde nos trouxe uma saúde financeira importante e a possibilidade de grandes investimentos, tanto na área de infraestrutura, na área de investimentos, como na área de custeio dos serviços que a Prefeitura de São Paulo está prestando à população. Sem grandes... o Chuco está me falando aqui, são 6 bilhões a mais com a ampliação das metas. Então, passando aqui para eles fazerem a apresentação, eu gostaria só de fazer essa observação, até por uma questão de justiça com a cidade, né, nem com o prefeito ou com as pessoas da equipe da prefeitura, mas é uma justiça com a cidade de que a revisão do plano de metas amplia as metas para a cidade de São Paulo, aumenta os serviços que a Prefeitura de São Paulo vai oferecer para a população de São Paulo, obviamente, fazendo adequação para aquilo que a gestão, o governo entende ser mais prioritário para a população. Quem vai fazer? Chucre. A apresentação está no ponto? Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia Edson, demais secretários, todos os presentes. Eu vou começar aqui, tentar só lembrar que esse procedimento de revisão das metas estava previsto, sempre foi previsto desde o início, que no meio do mandato haveria uma revisão no sentido justamente de ajustar as prioridades, eventualmente, para além de analisar a execução desse projeto, desse plano de metas, que é feito sistematicamente pela equipe comandada pela Ariane, ele era previsto sob o ponto de vista também de analisar novas necessidades ou, eventualmente, algumas metas que tivessem algum tipo de problema na execução. Então, isso é um retrato bastante claro do que está acontecendo, do que está sendo executado, e com diversos ajustes que foram propostos. Eu vou tentar passar aqui, eu não vou passar pelas 88 metas, é claro, mas eu vou passar aqui pelas principais e por algumas que foram citadas pela imprensa nos últimos dias, para deixar bastante claro o que aconteceu e qual a posição do município com relação a elas. Mas o prefeito, acho que disse, foi muito claro, para a gente ter uma ideia de fato, para a gente usar o termo aqui, principalmente a questão orçamentária como referência, houve um aumento de fato nas metas, nas metas que estão sendo propostas, inclusive, como disse o prefeito, com acréscimo de 6 bilhões no total previsto de investimento, para arredondar aqui de 30 para 36 bilhões aproximadamente de investimentos na cidade de São Paulo, viabilizados, claro, pela gestão orçamentária e pela boa gestão orçamentária e pela disponibilidade de recursos para investimentos. Eu vou tentar aqui passar rapidamente. Então, primeiro, os números gerais do plano de metas, né? O plano original, previsto em 2021 tinha 77 metas, né? E a gente está agora ampliando para 86 metas. Então, são 9 metas a mais do que o previsto inicialmente. Destas 77 existentes, 48 foram alteradas, nós vamos passar por algumas delas rapidamente. 29 metas não tiveram nenhum tipo de alteração e houve ampliação de fato de 9 novas metas, 9 propostas que não existiam no plano original, que foram colocadas agora.
mais do que metas, quem teve a oportunidade de analisar o plano, de acessar o site lá e o link que nós disponibilizamos para a imprensa e para a sociedade como um todo, é importante notar as iniciativas. Nós tínhamos 366 iniciativas que descrevem com mais detalhe alguma obra, ação ou programa previsto, e nós tínhamos 309 no plano vigente, e a gente acrescentou mais 57 novas iniciativas, especialmente obras de impacto que melhoram, que visam melhorar o atendimento da população em serviços de maneira geral, da população do município de São Paulo, melhorar de fato o atendimento para essa população. De orçamento, como nós dissemos aqui anteriormente, é importante aqui identificar também o crescimento de investimento aqui, de novo, exclusivamente para as ações previstas no plano de meta. Nós não estamos falando para o conjunto de investimentos das secretarias de maneira geral. A gente está falando aqui exclusivamente para o plano de metas. O orçamento previsto inicialmente era de 30,9 bilhões, e com o aumento desses valores e com o aumento dessa proposta, dessas metas, a gente está colocando agora, disponibilizando 36,82 bilhões de reais. A execução aí tem ano a ano, e a gente espera agora, e isso é natural, como todos vocês sabem, que nos 2 últimos anos aumente bastante a execução, considerando que nos 2 primeiros anos foram feitos projetos, tem o processo de licenciamento, são feitos os questionamentos pelos órgãos de controle, e é isso natural que aconteça, e a gente superou basicamente grande parte dessas demandas, e agora imagina que com a execução dos contratos nas diversas áreas, nas diversas secretarias, isso passe a melhorar, a execução orçamentária passe a melhorar bastante nos 2 próximos anos, neste ano e 2024. Aqui por eixo, só para ficar claro aqui onde estão essas metas, onde foi feita a ampliação. Então, no eixo São Paulo Justa e Inclusiva, são 6 metas ampliadas e 5 novas metas. No eixo São Paulo Segura e Bem Cuidada, 1 meta ampliada. São Paulo Ágil, 1 nova meta. São Paulo Inovadora e Criativa, 2 metas ampliadas e 1 nova meta. Na São Paulo Global e Sustentável, 1 nova meta. E São Paulo Eficiente, 1 nova meta também. Aqui para a gente só ter uma visão geral com relação aos eixos. Vou colocar algumas novas metas aqui em destaque, a gente separou por áreas. O prefeito fez aqui uma passagem rápida, por exemplo, no eixo da saúde, onde houve majoritariamente, quase todas as metas existentes anteriormente foram ampliadas e ampliadas significativamente. Importante dizer, pela pandemia e pelo esforço dessa gestão também de melhorar o atendimento ao cidadão. Então, eu vou passar aqui de diversas áreas. Então, por exemplo, uma aqui também da saúde, que o prefeito não citou, mas lembrando aqui, só com relação, isso é uma nova meta que a Secretaria da Saúde tem como objetivo implantar 3 novos centros especializados em reabilitação, né? Essa meta aqui reflete o esforço da Prefeitura de ampliar serviços de maneira geral do Sistema Único de Saúde. Eu vou passar rapidamente, gente, porque são muitas, depois a gente fica aberto a qualquer questionamento, tá bom? Meta 79, né? 15 novas unidades de pronto atendimento que não estavam previstas no plano de meta anterior. Então, são 15 novos equipamentos para atender a população de São Paulo. Todo mundo conhece bem a lógica da UPA, né, que são as unidades nossas de pronto atendimento. Meta 80... Opa, foi uma a mais. Meta 82. Aqui uma questão muito específica com relação, toda a imprensa acompanha e todos os especialistas na área de educação acompanharam de perto o impacto da pandemia na questão do ensino, especialmente do ensino fundamental, ensino médio, e na questão do prazo de alfabetização, né? Todo mundo acompanhou de perto o processo que houve agora com relação aos 2 anos de pandemia, especialmente, tanto com relação às aulas que foram feitas de maneira não presencial, como também a redução que houve, repito, não foi na cidade de São Paulo, foi um fenômeno que aconteceu no Brasil inteiro e no mundo inteiro, e a Secretaria da Educação, importante dizer, está tomando medidas objetivas, considerando que vai ser difícil atingir a meta prevista inicialmente de melhora da nota no IDEP. A gente está colocando, a Secretaria da Educação está colocando um aumento, está ampliando em 35% o número de estudantes atendidos pelo programa São Paulo Integral, ou seja, com ensino em período integral, de maneira a tentar reduzir, mitigar esse período que nós tivemos anteriormente aqui, com aumento de carga horária desses alunos. Uma das unidades,
uma das iniciativas que foram tomadas. Com relação às demais, foram várias outras iniciativas também que foram feitas, que foram colocadas, para além da gente não ter mudado a meta como foi proposta inicialmente, nas metas especificamente do IDEP, é importante dizer que tem uma série de iniciativas que a Secretaria colocou, eu não me lembro o número agora, quantos que eram? As metas 22, 23 22, e 24. São 3 iniciativas São novas. 3 iniciativas novas também para melhorar o atendimento, tentar recuperar o tempo perdido no período da pandemia. Aqui, uma outra questão importante também, como disse o prefeito antecipou, são 200 quilômetros de novas faixas azuis para motociclistas que serão implantadas na cidade de São Paulo. Isso considerando que a gente vai ter uma dificuldade no atendimento da meta original, da redução do número de mortes. Então, o que nós estamos fazendo é ampliar as iniciativas, essa é uma bastante objetiva, considerando que, basicamente, uma morte por dia, desculpe, o Ricardo está me corrigindo, que uma morte por dia que acontece no trânsito de São Paulo está vinculada a motociclistas. Então, a ampliação deste modelo, que se mostrou que teve muito sucesso nos últimos dias, com redução de mortes nos corredores onde foi implantada, a ideia da Secretaria de Transportes é implantar 200 em vias principais, em vias estruturantes do município de São Paulo. Para dar um exemplo também com relação à questão dos índices, que é onde a Prefeitura teve maior dificuldade. Aqui, com relação à transparência, essa é também importante, é uma nova meta proposta pela Secretaria de Gestão, que basicamente está colocando uma série de iniciativas, as iniciativas embaixo estão à disposição de vocês, no sentido de implantar plataformas que melhorem eficiência, transparência com relação a licitações, diário oficial também eletrônico e diversos outros sistemas, onde a gente pretende, por exemplo, até o final dessa gestão, colocar todos os imóveis do Estado de São Paulo em plataforma georreferenciado, que facilita bastante a gestão e reduz o custo do município com aluguel eventual de imóveis, onde já existem imóveis disponíveis. Hoje isso é feito de uma maneira administrativa, burocrática, os processos estão em papel, a gente vai colocar tudo num sistema digital, utilizando do GeoSampa, para facilitar e melhorar a eficiência também da gestão pública. São 8 metas no total, que também ficam disponíveis para vocês conhecerem depois, a gente pode tirar qualquer dúvida. Com relação a metas ampliadas, vou passar algumas também rapidamente. Então, ampliar a cobertura da atenção básica, o prefeito já falou, de 40 equipes, como que ficou então, que a meta, pode mudar, por favor, a meta 9. Então, a gente está ampliando para 100 equipes de estratégia de saúde da família, lembrando que isso tem um impacto importante no trabalho preventivo, né, da saúde, com relação à prevenção, de fato, que reduz a necessidade de utilização por parte dessa população dos equipamentos da saúde, melhora bastante a eficiência e o trabalho também da saúde como um todo. Com relação à urbanização, importante dizer aqui que a gente tinha uma meta inicial de 27 mil famílias atendidas em assentamentos precários, houve uma ampliação, pode mudar, por favor, para 30 mil famílias ampliadas. Então, são 3 mil famílias a mais que serão beneficiadas com obras de urbanização na cidade de São Paulo. Próxima, por favor. Iluminação pública, que tem a ver com segurança, tem a ver com uma série de questões também. Nós estamos ampliando de 300 mil pontos com iluminação LED, com lâmpada LED, para 330 mil pontos na cidade de São Paulo. Até dezembro nós já tínhamos atingido mais de 300 mil pontos, então por isso que a gente está tomando essa liberdade de ampliar a meta para 330. Com relação a parques municipais, a gente tinha a meta 62, que era implantar 8 novos parques municipais. A proposta nossa agora é fazer, além dos 8 parques municipais, ali quando você lê na parte de iniciativas, é promover a requalificação de mais 10 parques e também a certificação desses parques para acessibilidade de pessoas com deficiência. Isso é importante também, a gente está falando, então, em ampliação significativa das metas, à medida que o trabalho de requalificação atende diretamente as famílias, está falando basicamente em parques na periferia de São Paulo, que vão receber obras de melhoria com relação a mobiliário, paisagismo e também, como eu disse, com relação à acessibilidade. Próximo item aqui, a meta 57, que era realizar por volta de 600 mil atendimentos ao trabalhador, incluindo qualificação e encaminhamento para oportunidades formais de trabalho e geração de renda. Lembrando, de novo, aqui também por conta da pandemia, houve um esforço muito grande do município, do prefeito, no sentido de que os secretários fizessem ampliação do que estava previsto inicialmente, no ano de 2020 e 2021,
o que já gerou um efeito, já gerou um resultado bastante importante. Já em dezembro de 2022, nós tínhamos mais de 1.200.000 pessoas encaminhadas nesse trabalho. Então, isso agora, a gente está ampliando a meta, de fato, para 1.600.000 trabalhadores, que serão atendidos pelo sistema como um todo. Aqui, só uma atualização de março de 2023, a gente já tem praticamente 1.400.000 pessoas, o que ampliou basicamente mais do que dobrou a meta prevista inicialmente pelo município de São Paulo. De novas iniciativas, eu vou destacar algumas coisas também aqui. Então, 40 quilômetros de novos corredores de ônibus, a gente manteve a meta inicial, e aqui é importante dizer que houve algumas mudanças com relação aos indicadores, né? A gente está falando de uma troca de um desses corredores, entrou o eixo de mobilidade do corredor Amador Bueno. Oi? O Norte-Sul. Do Norte-Sul, desculpe, estou falando besteira, a Ariane está me corrigindo. E também nós colocamos aqui a requalificação de novos corredores. A gente está falando do eixo do Imirim, Interlagos e Santo Amaro, basicamente, também entrando como requalificação. E o Amador Bueno, que eu falei anteriormente, desculpe. Então, existe de fato algumas alterações e algumas melhorias com relação às metas propostas inicialmente. Aqui houve uma mudança no texto, uma mudança especialmente na meta, né, no texto da meta inicial, que era construir 14 novos piscinões. A gente resolveu colocar, além... Pode mudar, por favor. Com a mudança do texto da meta, a gente está colocando realizar 230 metas, mas não excluiu os piscinões. É importante vocês lerem nas iniciativas que a gente está colocando, inclusive, a ampliação de um a mais, que é um polder que foi identificado a mais também, que vai ser realizado. Então, a gente vai implantar, viabilizar 15 obras de piscinões ou reservatórios, além de outras diversas metas. São 230 obras que foram mapeadas, que estão sendo feitas de macrodrenagem, ou de apoio, ou de melhoria e de eficiência do sistema de macrodrenagem da cidade de São Paulo. Então, não houve... isso foi também objeto de uma matéria, dizendo que a gente tinha desistido. Não, o que está sendo colocado é que, ao invés de a obra estar entregue, vão estar em obras, o que não diminui de maneira nenhuma o compromisso do município, o investimento que o município está sendo feito, e a iniciativa para garantir que essas obras sejam entregues, se não em 2024, algumas delas até 2025. Isso acho que é importante dizer também. E ela mede, de maneira geral, com maior precisão, o esforço da administração. O prefeito usou esse termo, inclusive, na reunião nossa de fechamento das metas, que precisava de apresentar de maneira mais objetiva e que fossem ampliadas as metas no sentido de demonstrar para a população claramente o esforço, repito, para a redução do impacto dessas enchentes em São Paulo. Só um parênteses aqui, é importante lembrar que áreas, por exemplo, que às vezes que tinham enchente e que demoravam 1 dia, 2 dias para voltar a ser utilizadas pela população, hoje, em poucas horas, já estava limpa, disponível e totalmente operacional. Em média, 40 minutos. Em média, 40 minutos. Essa é uma informação importante também, que eu acho que é relevante para a população de maneira geral. Carga orgânica, aqui também houve uma mudança no texto da meta, mas é importante dizer que não houve nenhuma mudança no compromisso. Por que a gente fez a mudança da carga de 15%, a mudança do texto de 15% de redução na carga orgânica no reservatório de Guarapiranga para ligações domiciliares objetivamente? Vamos lembrar, a medição de carga orgânica nos reservatórios de São Paulo dependem especificamente de critérios e de questões que não estão na nossa gestão. Vou dar um exemplo. Se chover muito e a prefeitura não tiver feito nada, vai diminuir a concentração de carga orgânica na Guarapiranga e na Billings. Se a prefeitura tiver um esforço tremendo e tiver num período de estiagem, a carga orgânica vai estar mais concentrada pela questão, claro, de diluição dessa carga dentro das represas. Então, a gente só resolveu ser mais específico e colocar uma medida mais objetiva, que é a ligação do esgoto domiciliar, quantas ligações nós realizaríamos para a redução dessa carga orgânica nas represas, nos reservatórios de água da cidade de São Paulo e da região metropolitana. Acho que isso fica muito claro para todo mundo, não é uma mudança da meta ou uma redução, é só uma forma de deixar mais objetiva qual a ação do município com relação a este compromisso. Aqui, na meta 68, também houve várias matérias saíram na imprensa com relação
que houve uma mudança ou um afrouxamento da cidade de São Paulo com relação à redução a esta meta 68, que dizia textualmente atingir 100% do cumprimento de metas individuais de redução de emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus de transporte público municipal. Se vocês virem a alteração que nós fizemos, foi só para deixar mais claro, pode, por favor, na próxima tela? Foi só para deixar mais claro que todas as iniciativas estão mantidas. É só, o que a gente alterou foi porque, quando a gente fala de atingir 100% do cumprimento das metas, a gente fala com relação a um plano previsto para até 2028, para ser implementado pelo município até 2028, e é claro que ali é muito difícil para a pessoa, foi uma questão de leitura, é difícil para a pessoa 100% das metas do que, aonde, quais são as metas, então a gente só deixou claro, a gente mantém o compromisso de reduzir as metas, reduzir a emissão de poluentes de gases de efeito de estufa na frota de ônibus. O prefeito tem anunciado sistematicamente, por exemplo, a compra de ônibus elétricos, a substituição da nossa frota por ônibus elétrico, e que por si só já atingiria grande parte das metas que estavam especificadas com relação ao transporte público, né, especialmente ao nosso sistema de transporte público municipal. Então, só para deixar claro também, não houve redução de meta, houve uma tentativa de melhorar e de facilitar o entendimento por parte da população de qual é essa meta. Aqui, algumas metas para citar rapidamente aqui, onde houve ajuste de compromisso, né? Então, a inauguração dos 12 novos céus, a gente não abriu mão de implantar os 12 céus, é que provavelmente alguns deles estarão em obra ainda no final de 2024. Todos os céus estarão em obra, são 5 que já foram contratados através de PPP, mais um bloco de 5 que está saindo agora, vai ser autorizado quarta-feira, né, se não me falha a memória, para o segundo bloco de 5, e a CIURB está com 12, me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira, mas são 12 que estão em TSP Obras e CIURB, que estão já com terrenos identificados, com projetos, que é um projeto básico, padrão que a gente está utilizando. Então, todas estarão em obras, provavelmente até mais do que essas 12 até 2024, importante dizer, mas o compromisso está mantido. As unidades escolares também estão mantidas. O índice de mortes no trânsito, a gente trocou, como eu disse, de 4,5 para 18 ações concretas e objetivas que estão mantidas lá, ou seja, a prefeitura mantém o compromisso de redução, e é claro que a gente avaliou, por vários motivos, que o índice de 4,5 não será atendido, mas a gente mantém o compromisso de diversas iniciativas e ações para redução. Citei agora há pouco a faixa azul como exemplo. Os corredores também estão todos lá, então a gente trocou o texto, repito, não houve uma redução da meta, é que alguns deles estarão em obra e não implantados, executados até 2024. É importante dizer isso, o compromisso está mantido, a licitação, as obras serão realizadas, mas não serão, alguns deles, eventualmente, podem não estar entregues até 2024. Os 4 terminais de ônibus, também na mesma lógica, vão estar em obra, se não executados, já entregues, e os 420 quilômetros de extensão, que eu acho que é a última tela, se não me falha a memória, que aqui, eu vou explicar na última tela, mas os 12 céus, rapidamente, pode mudar. Então, só mudou para número de unidades entregues ou em obras. Volta, por favor, só para ficar claro. Então, lá, tinha o número de unidades implantadas em funcionamento, todas vão estar em obras, várias delas entregues, mas não todas em funcionamento. É esse tipo de ajuste que a gente fez. Não houve, então, uma redução do compromisso da prefeitura de maneira nenhuma com relação a essa meta. Com relação a mortes no trânsito, de novo, vamos lá, eu já expliquei, desculpa, eu não vi que tinha as telas na sequência. O índice proposto era 4,5 por 100 mil habitantes, a gente está por volta de 6,9, pode mudar, por favor. Então, a gente está colocando, mantendo as iniciativas, que são 18 ações que estão sendo propostas, mas a gente avalia que o índice de 4,5 vai ser difícil de ser atingido até lá. Pode seguir, por favor. E aqui, uma questão que é muito objetiva. Tinha lá uma meta específica de aumentar em 420 quilômetros a extensão das vias atendidas pelo sistema de ônibus. O que aconteceu de fato com a pandemia? A redução de 20% dos usuários do sistema de transporte público municipal. É óbvio, isso a gente tem sido discutido pela secretaria, que isso requer uma reavaliação e um reestudo com relação às linhas existentes, e aí vou fazer outro parênteses aqui. Vamos lembrar também que está tendo agora, por iniciativa do Estado, vai ter nos próximos anos uma implantação de um grande número de obras, eu estou falando principalmente de metrô,
BR e os veículos leves sob trilhos e outras iniciativas. Isso também deve pedir um redesenho e não tem sentido onerar os cofres públicos com uma ação que pode ser revertida, que necessite ser revertida nos próximos anos. Então, essa foi uma decisão bastante objetiva, baseada na redução, de fato, do número de pessoas nos últimos 2 anos, especialmente 20% do número de usuários do sistema. É isso, desculpe, falei mal, eu falei rapidamente, mas é que são muitas metas e a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento. O Chuco, só complementar, nós temos em 2019 9 milhões de passageiros dia no transporte coletivo, hoje são 7 milhões de passageiros dia, número redondo, obviamente. Podemos abrir para as perguntas? A gente já tem aqui mais ou menos uma ordem, mas aí o pessoal só dá uma levantadinha de mão que aí eu já passo. Lucas? Isso. Só fala nome e veículo para... Bom dia a todos. Sou o Lucas Josino, repórter da Rádio Bandeirantes. Prefeito, tenho 2 perguntas para o senhor e também para os secretários sobre o plano de metas, mas queria abordar alguns assuntos diferentes dentro do plano. Primeiro deles, sobre faixa azul. Vocês falaram que a meta é expandir para 200 quilômetros e agora há pouco teve essa reunião importante com o pessoal do CONTRAN, secretário nacional de trânsito. Queria saber quais serão as avenidas que vão receber as faixas azuis e se já tem algum prazo, alguma coisa definida. E a segunda pergunta seria sobre segurança, que também faz parte do plano de metas e nesse fim de semana a gente sabe o que aconteceu na região da Cracolândia, mais uma invasão, mais um arrastão. Eu queria saber o que pode ser feito pela Prefeitura para evitar casos como esse. Por favor, obrigado. Olha, bom dia a todos e a todas, a gente pode disponibilizar relação. Ricardo, vem aqui, olha para lá, para eles poderem pegar. Nós fizemos vou ficar na frente da Ariane. Acabamos de fazer uma reunião aqui com o secretário nacional de trânsito, já estive em Brasília no mês de março, entregando essa relação para ele, disponibilizo para vocês, mas está aqui, ó, 23 de maio, viaduto 25 de março, 9 de julho, Abrão de Moraes, Adolfo Pinheiros, Aricanduva, Armando Arruda Pereira, Assis Ribeiro, Atlântica, Luiz Dumont Vilares, Brasleme, Brigadeiro Faria Lima, Carlos de Campos, Serra Corá, Corifeu de Azevedo Marques, Cruzeiro do Sul, Cursino, Consolação, Estrada de Mogi das Cruzes, Deputado Castilho Sampaio, do Estado, Domingos de Moraes, Viaduto Dona Paulina, Gastão Vidigal, Edgar Facó, Eliseu de Almeida, Escola Politécnica, Francisco Matarazzo, Gentil de Moura, Governador Carvalho Pinto, Guarapiranga, Heitor Penteado, Ibirapuera, Imperador, Inajar de Souza, Ipiranga, Itaberaba, Jabaquara, Viaduto Jacareí, Jacupêtico, João Paulo I, Laguna, Lins e Vasconcelos, Luiz Inácio Danhamelo, Mercúrio, Miguel Yunes, Marquês de São Vicente, Nazaré, Nossa Senhora do Ó, Otto Bongarde, Pacaembu, Paulo VI, Pinheiros, Pompeia, Marginal Pinheiros, né? Pompeia, Professor Vicente Raul, Radial Leste, Raimundo Pereira de Magalhães, Rangel Pestana, Rebouças, Ricardo Jafé, Rio Branco. Isso aqui vai passar de 200 quilômetros. A Rubem Berta, Rude, Salim Faramaluf, São Luís, Avenida São Luís, a Rua São Raimundo, Senador Queiroz, Senador Teotônio Vilela, Sena Madureira, Sumaré, Tancredo Neves, Tietê, a Vitor Manzini, Washington Luiz e a Zaquinac. Aqui passa de 200 quilômetros, um pouquinho mais de 300 quilômetros, que nós entregamos ao Senatran o pedido e a autorização para que a gente possa estudar, fazer projeto e as câmeras temáticas lá em Brasília nos liberem gradualmente, passando dos 200 quilômetros a partir de 2024. São essas ruas, prefeito, estou aqui à disposição. Da segurança, vou passar para você, mas só para poder dizer que a ação que houve lá com o arrombamento da porta do comércio, a nossa Guarda Civil Metropolitana foi ágil, identificou as pessoas, fez lá a abordagem, identificou 2 bares que guardaram essa mercadoria, produto de furto. Na data de hoje, eu já pedi para o secretário para ir lá e interditar esses 2 comércios. Nós não vamos aceitar de forma nenhuma comércio e comerciante aqui atuando para poder guardar produto
de furto, acho que é uma boa sinalização, então hoje vai estar lacrado com malotão, mas deixar registrado aqui o trabalho da nossa Guarda Civil Metropolitana. Queria destacar que a gente está hoje com 1.000 GCMs na academia, em junho vão estar na rua, eles concluindo, entram mais 500 GCMs para a academia, e até o final do ano estarão também ajudando policiamento na rua, portanto, 1.500 homens a mais, se somando aos 5.850 guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. O trabalho nosso, junto com o governo do Estado, de reforçar a questão da segurança, tem sido bastante importante. Eu também queria destacar esse trabalho fundamental nosso das câmeras na cidade de São Paulo, que vai ajudar muito com relação à questão aí das ações necessárias para auxílio das forças policiais. E queria destacar um dado importante que eu vou passar aqui para vocês, que eu acho que é fundamental, porque, inclusive, na data de ontem, eu estava assistindo o jornal e passou uma informação com relação a dizer que aumentou o número de ocorrências de roubos e furtos na região central. E, na verdade, a gente precisaria fazer um destaque com relação à comparação. A semana do dia 27/3 a 2/4, nós tivemos de furto o número de 311 casos. Já na semana do dia 3/4 a 9/4, caiu para 242 casos. E na semana de 10/4 a 16/4, caiu para 183 casos. Na questão de roubo, na semana de 27/3 a 2/4, foram registrados 190 roubos. Na semana de 3/4 a 9/4, caiu para 150 roubos, e na última semana, de 10/4 a 16/4, caiu para 136 roubos. Esses são os dados referentes ao 77 DP e o terceiro DP, os dados de furto e roubo. Portanto, a gente percebe agora uma diminuição desses casos, o compromisso muito forte do governo do Estado de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, para que nós possamos atuar enfrentando aí a criminalidade, com ampliação do número de efetivos, com essa necessidade da gente implantar o sistema de monitoramento por câmera, usar a inteligência artificial para ajudar a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil, a Polícia Militar. A operação delegada, nós tínhamos um convênio de 1.200 homens, passamos para 2.400 homens, também passou a Prefeitura de São Paulo para fazer a gestão com relação à questão desses policiais militares que são contratados pela operação delegada. Eu queria só aproveitar e citar que nesse final de semana aqui, no Vale do Anhangabaú, a gente teve um grande evento internacional, o Ultra, um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, aconteceu aqui, onde a gente pôde observar bastante elogios, as pessoas podendo vir usufruir aqui do Vale do Anhangabaú, do centro, com segurança. Portanto, a gente precisa quebrar essa coisa de ficarem falando toda hora com relação à questão do centro de São Paulo, que tem os seus problemas, mas é preciso ter um pouquinho mais de responsabilidade para que a gente não afaste as pessoas do centro de São Paulo e a gente acabe cometendo uma injustiça com o centro. A gente precisa revitalizar o centro, precisamos fortalecer as ações de que as pessoas possam vir trabalhar, visitar o centro de São Paulo, e é importante destacar as ações que a Prefeitura, o Governo do Estado tem feito para que a gente possa ter um centro cada vez mais vivo, mais seguro e mais atrativo para as pessoas. É importante que a gente valorize o nosso centro de São Paulo. Todos os esforços estão sendo empenhados e, com certeza absoluta, as pessoas que vierem aqui para o centro cometer algum tipo de ilícito, eles vão encontrar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, protegendo o cidadão, protegendo a nossa cidade. Mais alguma coisa? Ok. Só o nome completo. Rafael Ihara, da TV Globo. Antes de mais nada, peço desculpa caso eu esteja perguntando algo que já foi dito, que eu precisei sair para participar só da abertura do jornal. As perguntas são exatamente sobre o plano de metas, e são duas, para ser mais preciso. A primeira, só para a gente deixar claro, para quem, enfim, acompanha os nossos telejornais, já que falamos disso no SPTV primeira edição principalmente, o que houve, qual é a justificativa da Prefeitura
para o seguinte: o que houve no meio do caminho, ao longo da gestão, que fez a prefeitura mudar, alterar mais da metade das metas? A gente sabe que para cada meta alterada tem uma explicação específica, mas em linhas gerais, por que essas metas foram alteradas? E com tanta mudança, como que o cidadão, no começo de uma gestão, pode acreditar nas promessas, nos objetivos contidos na lista de metas, sendo que no meio do caminho isso pode mudar e mudar bastante? A segunda pergunta também é sobre metas, mas a respeito das mudanças em relação a políticas no trânsito da cidade de São Paulo. Os dados mais recentes do Infociga mostram que houve um aumento considerável na quantidade de mortes no trânsito. Primeiro trimestre desse ano, o número foi o maior desde 2016, portanto, nos últimos 7 anos. Enquanto a gente tem esse cenário no trânsito da cidade de São Paulo, nós temos, por outro lado, a alteração da meta de número 39. Antes, o texto da meta dizia reduzir para 4,5 o número de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes. E essa meta mudou para realizar 18 ações para redução de mortes no trânsito. Então, gostaria de ouvir a Prefeitura em relação a essas questões que dizem respeito a aspectos tão importantes da qualidade de vida da população. Muito obrigado. Acho que o plano de metas foi configurado no início de 2021, né? Feito, obviamente, às luzes uma discussão que se deu um pouco durante o ano de 2020, onde nós tivemos aí o processo da eleição, mas nós tivemos, sem dúvida nenhuma, depois mais 24 meses, ou seja, mais 2 anos praticamente, a economia, o país, né, e algumas áreas importantes, né, muito impactadas pela questão da pandemia. Se você for ver, por exemplo, no caso da questão educacional, nós praticamente tivemos aulas não presenciais ao longo de mais de 2 anos. Então, isso que fez com que nós devêssemos fazer aí a mudança ou a adequação de um conjunto de metas, né? A própria questão do aumento do número, por exemplo, de moradores de rua na cidade, o quanto ele saltou no período da pandemia. Nós tínhamos aí cerca, pelo censo feito pela Prefeitura, nós tínhamos pouco mais de 22, 23 mil moradores de rua e saltamos para quase 40 mil moradores de rua. E isso foi, então, coisas que foram acontecendo ao longo deste período, e aí nós tivemos que, obviamente, fazer a revisão disso, não é só por conta dos números virem a serem atingidos, mas para a gente alocar de uma maneira mais justa, mais correta, o orçamento que a gente tinha na cidade. Então, esse, sem dúvida nenhuma, foi o principal impacto que nós tivemos. Rafael, acho que só reforçar, não houve, de fato, uma redução no número de metas. Houve, se você pegar pelas iniciativas, um aumento significativo nas metas propostas pelo município de São Paulo para a população. Vamos deixar isso claro. O que houve, isso é muito natural, se você pensar num conjunto de obras, de infraestrutura, obras de alta complexidade, programas, ajuste com relação a cronograma de obras. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui com relação a obras de infraestrutura. De maneira nenhuma, o município abriu mão de entregar esses equipamentos para a população. O que acontece é que, por motivos diversos, eventualmente ela pode não ser entregue até 2024, mas será entregue no ano seguinte, com certeza absoluta. É importante dizer, isso se reflete claramente quando a gente mostra o aumento do investimento, de fato, de 30 para 36 bilhões, o que comprova claramente todos os itens que a gente colocou aqui, e eu citei vários deles aqui na explicação, e a gente está à disposição para explicar algum específico. Se você, algum especificamente o detalhe de alguma dessas metas, é importante a gente lembrar que a gente está ampliando as iniciativas, ampliando o número de obras, ampliando o número de atendimento para a população de maneira geral. Com uma exceção específica, a única meta que, de fato, nós abrimos mão foi aquela do aumento da rede de transporte público por conta de uma questão bastante objetiva. Houve a redução de 2 milhões de usuários do sistema de transporte público municipal. Então, assim, das demais todas, se você analisar uma a uma, e repito, estamos à disposição para fazer qualquer esclarecimento, houve ampliação de meta majoritariamente. Majoritariamente, nós estamos aumentando o compromisso de melhorar o atendimento com a população. Posso falar? Você quer... Pronto, Prefeito me escalou. Nós colocamos aí no quadro, como você falou, esse número tem exponencial. Pós-pandemia, você teve uma mudança na forma de trabalhar.
Então, a quantidade de gente andando de motocicleta aumentou demais. As nossas exigências também aumentaram demais em relação a esses meninos. Por isso que o prefeito nos determinou prioritariamente estudar essa questão das motocicletas. Tivemos um sucesso. Hoje fazem 15 meses que não temos nenhuma morte na 23 de maio. Pedimos autorização para a Secretaria Nacional de Trânsito para ampliação. E por que essa questão da motocicleta? Porque morre um motociclista todo dia. Morre também um pedestre todo dia. O prefeito determinou a ampliação da requalificação de 1.100.000 metros quadrados de calçada. O prefeito determinou também que estão nas ações da redução do número de mortes. A quantidade de pistas na cidade que estão sendo reduzidas e as calçadas aumentadas, que é o tráfego calmo, que nós já começando obras lá em São Miguel Paulista. Nós estamos iluminando todas as faixas de pedestre. Por quê? Porque o pedestre, ele morre, metade das mortes acontece no período noturno. Essas faixas então têm que ser iluminadas. Então tem bicicleta, que é outro motivo. O prefeito ampliando em mais 300 quilômetros, são 1.000 quilômetros até o final da gestão, e vão deixar pronto mais 1.800 quilômetros de projetos já executivos para ampliação, ou seja, é um plano de ações para a redução do número de mortes. A ação não foi deixada de lado, nós estamos ampliando essas ações. Como disse o Chucre na apresentação, é quase impossível, você mesmo viu, está chegando a quase 7 mortes por 100.000 habitantes. Sistema semafórico, 3 coisas. O prefeito lembrou os agentes de trânsito. A JOF aprovou semana passada. Este ano são mais 200 agentes de trânsito, mais 54 supervisores dessa equipe. Isso repete no ano que vem. Todo o sistema semafórico da cidade está sendo trocado. Esse primeiro passo é um investimento de R$ 1,8 bilhão. Todas as faixas de bicicleta na cidade, licitação já na rua, elas serão iluminadas com lâmpada LED. Serão 1.000 quilômetros da faixa iluminada para o motorista enxergar o ciclista e vice-versa. Então, são diversas ações feitas. Mas a gente enxerga que o número não será alcançado. Rafael, não houve a redução, se você ler as iniciativas, não houve a redução de uma iniciativa, estou falando exclusivamente agora com relação ao plano de metas, porque tem mais uma série de ações, eu repito, que não fazem parte do plano de metas, mas no plano de metas houve a manutenção das 18 iniciativas previstas inicialmente, e importante, ainda houve ampliação da ação específica para proteger o motociclista, que é o maior número hoje de pessoas que acabam se acidentando, que são os 200 quilômetros. De cada 2 mortes, o Ricardo está me passando o dado, uma é de motociclista na cidade de São Paulo hoje. Por isso, repito, mantivemos as iniciativas e ainda ampliamos a ação específica da faixa azul para tentar reduzir esse número. Rafael, deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é importante. A gente entrou nesse tema agora aqui, falando com o secretário nacional de... Secretário Nacional de Trânsito acabou de sair do gabinete aqui do prefeito, doutor Adroaldo, que está visitando hoje a cidade, vai na Bandeirantes, vai na 23 de maio, para ampliar, inclusive, essa política pública para o Brasil inteiro, foi o que ele falou para o senhor. E a forma da gente poder atuar melhor com relação a poder prevenir, evitar, principalmente óbitos no trânsito, é que a gente faça ações concretas, né? A gente não fica com uma coisa, era 6,5, hoje está maior, o número de 6,5 por 100 mil habitantes, aí a meta era chegar a 4,5 por 100 mil habitantes, mas a gente optou por fazer ações concretas, como, por exemplo, quando os aplicativos resolveram aqui fazer na cidade de São Paulo o transporte de passageiros por moto, a Prefeitura de São Paulo foi contundente, porque a gente sabia dos problemas que a gente estava enfrentando. Então, quando a Prefeitura de São Paulo também ela é contundente numa defesa da vida das pessoas e falar aqui não, né, eu acho que é também um passo importante da gente poder olhar e estar preocupado com relação à questão do número de óbitos no trânsito aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente fez essa ampliação, vamos fazer a ampliação do quadro da CET, estamos fazendo, inclusive, equipamentos, entregamos 64 novas viaturas para a CET. Acho que essa questão do sistema semafórico vai ajudar bastante para a gente poder ter um trânsito mais organizado. A questão do recap na cidade é outro ponto fundamental. É uma pena que a gente demorou 1 ano para começar, mas a gente já vai chegar agora, aí, no final do mês que vem, 5,8 milhões de metros quadrados de rua recapeada. Vamos fazer mais de 20 milhões de metros quadrados até o final do ano que vem, né, Modonese?
Com certeza. Nós vamos fazer 1.100.000 metros quadrados de calçada, que a licitação está assinada, deve dar ordem de início quando, Modu? Essa semana dá ordem de início. O plano de metas é 1,5 milhão de metros quadrados. Teve até um jornal que fez o editorial falando das calçadas. Não é responsabilidade da prefeitura a calçada, a responsabilidade da calçada é do proprietário. A gente precisa também poder trazer um pouco da consciência das pessoas, das suas responsabilidades. Mas, até por conta da PEC, do Plano Emergencial de Calçadas, que veio lá da gestão do então prefeito José Serra, a gente vai fazer agora 1.100.000 metros quadrados pela licitação que já está feita, são 350 ou 360 milhões? 360 milhões de reais. E já tem uma parte realizada, a gente vai, com essa ação agora, demorou um pouco, porque também os órgãos de controle seguraram um pouco para a gente poder iniciar, mas essa semana a gente dá a ordem de início, dinheiro reservado, os planos já desenhados com relação à questão dessa ampliação de 1.100.000 metros de calçadas, e com o que a gente já fez, nós vamos chegar aí aos 1,5 milhão metros quadrados de calçada feitos na cidade. Acho que é um conjunto de ações importantes e um destaque muito especial, que é essa questão que o secretário Ricardo Teixeira traz. Se a gente tem uma pessoa que dirige motocicleta e morre por dia na cidade, a gente precisa focar nessa ação. E qual que é o foco dessa ação? Fiscalização, fazer as faixas azuis, estar em contato direto com eles numa ação de conscientização, isso é muito importante. A Secretaria de Transporte tem falado constantemente com a associação e sindicato dos motoboys, num diálogo permanente. A imprensa tem ajudado muito para a gente poder falar para as pessoas, respeitar a velocidade, usar o capacete, enfim, é um conjunto de ações que a gente precisa fazer para poder diminuir. Isso é algo que realmente preocupa bastante a gente, viu, Rafael? Então, a gente procurou trazer um conjunto de ações para buscar, com esse conjunto de ações, ter a redução do número de mortes. Eu falava até agora há pouco, na reunião com o Jair, presidente da CET. Está aí o Jair, não? Aí foi com o secretário lá ver. Então, o secretário veio para cá, a gente pediu para ele, vai lá, para poder acelerar a liberação das faixas azul. Lembrando que a faixa azul, a gente está com uma autorização, porque ainda não está regulamentado, são autorizações especiais experimentais que a gente tem tido da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, o secretário esteve aqui, o presidente da CET está lá acompanhando ele, para ele poder rapidamente liberar, para a gente iniciar esses 200 novos quilômetros. Então, quando a gente amplia as faixas azuis, melhora o sistema semafórico, melhora a qualidade do asfalto com o recapeamento da cidade, melhora a sinalização e iluminação. E um outro ponto que eu queria destaquei da moto, é que a questão de que um grande número de óbitos acontece no período noturno, portanto, é fundamental que a gente faça a iluminação, principalmente nas faixas de pedestre. Nós vamos estar completando agora aí o 100% de toda a cidade com o sistema de LED. Vocês devem observar que a gente ampliou o número de ampliação dos pontos de iluminação na cidade, eu acho que de 300 para 330 mil. Aumentamos em 10%, né, muito por conta da gente poder estar iluminando as faixas de pedestre, principalmente ali daquelas faixas de travessia. Enfim, o que o Chucri falou, eu queria deixar ressaltado, ninguém está desistindo de meta, a gente está adequando para algo que a gente entende que a gente vai poder ter um resultado melhor, bem focado nas ações necessárias para que a gente possa diminuir o número de acidentes e, por conseguinte, o número de óbitos na cidade. Tanto é que, na semana retrasada, eu autorizei a contratação de 186 novos profissionais, a maioria médicos, para o SAMU. Estamos ampliando o SAMU, né, Zamarco? 186, né, que a gente colocou? Não, o total dá quase 900 profissionais. Do SAMU? Era para ver se você estava prestando atenção, então... 680 novos profissionais para o SAMU, eu assinei a autorização de chamamento para a gente poder ampliar o atendimento do SAMU. É importante também que no acidente o serviço chegue rápido. A gente está ampliando aí nossas UPAs, lembrando que a gente tinha, desde 1554 até 2020, 20 hospitais, hoje temos 30 hospitais, foram 10 novos hospitais que o Bruno e eu inaugurei, mais as UPAs. A gente vai ter uma grande capilaridade de atendimento emergencial na cidade de São Paulo. Tudo isso
Então, um conjunto de ações para que a gente possa ter o menor número possível aí, de pessoas que vão a óbito no trânsito da cidade. Quem? A Metrópolis. Bruno, se você apresenta, você não tem mais a pergunta? Não, eu Tirou só a ia dúvida insistir já? um detalhe. Bom dia, Bruno do Metrópolis. Sem querer insistir no tema, mas só para fechar uma dúvida que ficou. O secretário falou essa relação todas de ruas que vão... vocês querem que tenha faixa azul. Eu entendi que cada uma dessas ruas a Secretaria Nacional tem que autorizar. Ou vocês estão negociando uma autorização desse pacote que inclui as marginais? Eu só queria As duas coisas juntas, né? Tá. Nós pedimos todas essas vias, eu oficialmente fui lá em Brasília, entreguei esse ofício, ele retribuiu a visita, veio aqui ao prefeito falar que a cidade de São Paulo, inclusive, ela vai ser o carro-chefe para o Brasil inteiro, só que para eles analisarem, a gente precisa fazer os projetos 200 quilômetros. Os projetos devem ser entregues todos prontos a essa semana e eles começam a fazer análise. Então, isso é muito rápido, como aconteceu na 23 de maio, aí ele amplia o teste para toda a cidade. As marginais, elas ficam por último. Por que por último? Porque é o tráfego muito pesado, muito perigoso. Então, a gente começa... Por que começamos pela 23 de maio? Porque, para nós, era o mais fácil. São 2 agentes, o motorista e o motociclista. A hora que pusemos na Bandeirantes, você já colocou lá o pedestre, porque tem cruzamento. Agora, a gente quer levar para a periferia da cidade. Por quê? Porque são comportamentos diferentes. Na Zona Sul, na Zona Leste, quem passa aqui não é o menino que dirige lá na Jacopêssego. Então, a gente está ampliando esses testes para toda a cidade. O secretário, doutor Adroaldo, entendeu, veio aqui retribuir a visita e se colocou à disposição para fazer essa ampliação o mais rápido possível. Então, isso dá tempo para a gente fazer na meta, e é o que o prefeito colocou. Hoje, é o maior problema da cidade, é a morte do motociclista. E eu falo que é pós-pandemia, isso está exponencial. Legal, obrigado. E só para complementar, prefeito. Não, aquele outro projeto, que é a segregação das pistas da Marginal, isso é uma coisa mais de médio prazo. O curto prazo é uma resolução já do que está acontecendo, que hoje nós estamos falando aqui, é só pista, é só faixa azul. A Marginal, que é um outro projeto muito mais audacioso, lá, e por que nós fizemos isso nas marginais? Porque lá morrem 12 por ano, uma coisa muito grave. Só na Tietê, mais 10 na Pinheiro, são 22. Então, nós temos que ter uma ação pontual ali na Marginal. Porém, a Marginal passa mais de 1 milhão de veículos, muito tráfego de passagem, não temos a perna do Rodoanel pronto. Então, se for a faixa azul nas marginais, será a última avenida a ser implantada. Talvez ou não. Então, vai depender também dos estudos. E só para esclarecer mais uma coisa, prefeito, o senhor anunciou hoje 1.200 GCMs, 680 agentes para o SAMU, 200 marronzinhos a mais, né? Só para esclarecer, esses concursos já estão todos feitos? Esse pessoal começa a trabalhar esse ano ainda? Tá, o da GCM, nós fizemos o concurso, serão esse ano ingressos 1.500. 1.000 estão na academia, fazendo a sua preparação, e vão estar na rua em junho. Eles terminando, a gente ingressa mais 500 GCMs para poder fazer o treinamento e até o final do ano estarem também nas ruas trabalhando. Portanto, nós temos 5.850 GCMs hoje, a gente vai ter mais 1.500 nesse ano ainda, trabalhando aqui na cidade de São Paulo. Com relação ao SAMU, nós já foi feito o concurso, é só o chamamento mesmo que já está chamando, inclusive, né? Já está chamando. Era concurso. Esse concurso é um concurso já antigo que nós tínhamos, são médicos e enfermeiros, nós já estamos chamando, as pessoas aceitando, então, elas têm 30 dias para assumir e iniciar no trabalho. Deixa eu aproveitar, então, Bruno, te dar o dado exato. São 896 candidatos aprovados em concurso público, sendo 521 de assistente técnico de saúde, que são enfermeiros, 185 de analista de saúde, que também são enfermeiros, 2 analistas de saúde são psicólogos, 3, já perdi aqui, psicólogos, 2, 185 analistas de saúde são enfermeiros, 2 analistas de saúde são psicólogos, 2 para análise de assistência de desenvolvimento social são assistentes sociais,
186 médicos. Portanto, somando aqui, nós teremos para o SAMU, autorizado, já está chamando, 896 novos profissionais para o SAMU. Além do trabalho que está sendo desenvolvido lá com relação a toda a questão de uniformização do protocolo de atendimento, a gente tinha, às vezes, uma situação de dupla atendimento, alguém ligava, ia o SAMU, ia o bombeiro, eu pedi, já terminou, Zé Marco, para fazer o protocolo único e vai só uma viatura, né? Corrigimos isso? Sim, hoje nós já temos um funcionário que fica no bombeiro e no SAMU. Quando é feita a chamada, eles se comunicam para não ir duas viaturas numa mesma chamada. Até então, as pessoas elas ligam tanto para o bombeiro quanto para o SAMU. E aí, muitas vezes, numa mesma chamada, você ia duas viaturas, o que atrasava atender uma outra chamada. Hoje nós estamos trabalhando juntos, né, com o bombeiro, para que somente uma viatura vá em cada chamada. Com isso, a gente diminui o tempo de espera. É isso. Okay. A gente tem mais duas questões. Tem aqui, ó, valor, ali a folha. Só se apresenta também, pessoal. Malu Mões, da CBN, perguntando também dessa questão dos concursos, como está a questão dos fiscais, que ia aumentar o efetivo também? Não, os fiscais de postura que a gente Prefeitura aqui, o Modonese. aprovou lá na Câmara e está chamando, né? Eu acho que o Modonese sabe. A Secretaria de Gestão fez a contratação da VUNESP para a elaboração da prova e agora caminha para soltar, aí agora no segundo semestre, o concurso. Okay. Bom dia. Prefeito, está ouvindo? Aqui, Carlos Petrocila, sou repórter da Folha. Prefeito, eu queria perguntar para o senhor, quando esse plano foi constituído, tinha a participação do Bruno, né? E também ocorreram mudanças de secretário, né? Se não me engano, 16, 17 mudanças de secretários desde então. Também teve mudanças de subprefeito, enfim. Essas mudanças nas gestões, de alguma forma, elas também ocasionaram essa mudança, essa revisão do plano. E a outra que eu queria perguntar, especificamente sobre as ações de trânsito, é que eu vi aqui que uma das medidas fala sobre a regulamentação do serviço de entrega por aplicativo de motocicleta e bicicleta. Eu queria saber, assim, entender mais se tem algum detalhe sobre como que vai ser essa regulamentação, se já tem algum plano em andamento sobre isso. Obrigado. Tá. A mudança de 16, mudaram? Acho que não. Pode ter mudado de posto, né? O Edson Aparecido era secretário da Saúde, é secretário de Governo. O Zé Marcos era adjunto e é secretário. O time é o mesmo, né? O Marcos Monteiro está desde o começo, o Ricardinho está desde o começo, o Ricardo Teixeira já foi secretário do Bruno, voltou, o Chuck foi secretário do Bruno e agora voltou. Na verdade, é o mesmo time, pode ter alterações. O Modonese já estava anteriormente. Acho que acho que foi o da Cultura que saiu, que veio a Aline Torres, e da assistência saiu a Berenice, veio o Bezerra já era da equipe do Bruno, que tinha sido secretário do Bruno. Eu trouxe para o licenciamento o Marcos Gadelha, até por conta da revisão do plano diretor, mas o César, que era o secretário, continua na equipe, presidente da SP Urbanismo. De mudança. Aí saiu a Cláudia Caleto, porque foi ser candidata, entrou a Soninha, que já era do nosso time. Habitação saiu o menino lá e veio o João Farias, que já era o secretário da Habitação do Bruno. Então, Carlos, essa aí você não vai colar, tá? O time... O Cobra? Não, o Fabrício, ele era o secretário de gestão e virou secretário da Casa Civil, porque o Ricardo Trípoli saiu para sair candidato. Então, essa não vai colar, tá? O time
O time é o mesmo time, é gestão, Bruno Covas. Agora, lógico, tem adequações, né? E independente se começou lá atrás ou começou agora, se a gente identificar a necessidade de fazer alteração, eu vou fazer. Eu tenho uma responsabilidade de poder tocar a cidade dentro daquele contexto que eu acho que é o correto com relação ao cumprimento de metas, com relação à questão da lisura, da ética, como, por exemplo, aconteceu, aqui te dá um caso muito concreto da subprefeitura da Lapa, né? Então, havendo qualquer tipo de problema, não tenha dúvida nenhuma que eu vou mudar e alterar, e todos eles sabem, e é a minha obrigação, isso eu farei. Mas essa coisa de que mudou a equipe do Bruno para cá, aí, você é meu amigo, te respeito muito, mas essa não cola, né? A gente tem feito aqui, como falou o secretário Chucri, na sua introdução, é natural que a gente faça a revisão do plano de metas. É óbvio que você tem adequações, a gente acabou falando aqui de várias situações onde se faz necessário. Está aqui o Marcelo D'Angelo, que entrou no lugar do Simval, secretário de Comunicação. A gente fez as alterações por entender que é necessário você fazer as adequações de acordo com aquilo que a população vai precisando, de acordo com a situação que vai se colocando. Por exemplo, a gente tinha no plano de metas chamar 1.000 guardas civis metropolitanos. Com essa onda de violência, nós estamos colocando mais 500, né? Foi necessário a gente estar ampliando o número das equipes de estratégia de saúde da família, por conta do resultado que deu positivo com relação à questão das equipes que a gente tinha, de 40, e ampliamos agora para 100 equipes, quer dizer, ampliamos de forma absurda. O que eu tenho certeza absoluta é que qualquer item, com exceção da quantidade de linhas por conta da queda do número de passageiros, nós ampliamos a meta, a gente está ampliando, né? Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso, porque o que tem de fato e de concreto é a ampliação das atividades que a Prefeitura de São Paulo está colocando para a sociedade. Nós, inclusive, queria destacar, isso representa 6 bilhões a mais do que havia nas 77 metas anteriores, e que agora está passando, era 30,9 para 36,8, e que agora está passando para 86 metas, portanto, ampliando as mais 9 metas e as iniciativas. Mas, para deixar muito claro, não tem absolutamente nada a ver com a substituição de alguns secretários com relação à alteração do plano de metas, né? Queria até fazer um pedido aqui como cidadão, para que a gente não vá numa linha dessa, porque não tem o mínimo cabimento sequer cogitar uma coisa dessa, né? A equipe, ela, de uma forma geral, é a mesma equipe que foi formada pelo prefeito Bruno Covas e por mim como vice, lá em dezembro de 2020, novembro e dezembro de 2020, que assumimos dia 1 de janeiro de 2021. Ok. O aplicativo tem um decreto feito por várias secretarias, está junto com o secretário de governo, o decreto que vai fazer essa regulamentação. Eu acho que expor ele aqui ainda é cedo, uma vez que falta passar ainda pelo crivo do governo. Cris, só identifica também. Boa tarde, é Cristiane Agostini, repórter do Valor. Prefeitos, secretários, os senhores insistiram bastante, né, que não teve nenhuma desistência das metas, que teve uma readequação dos prazos, mas a gente sabe que inaugurar uma obra é diferente de deixá-la em obras, né, de viabilizar, né, como foi mudado o texto. Eu queria saber, em alguns casos concretos, aí no caso dos CELS, né, que nenhum foi entregue até agora dos 12, dos 2 corredores BRT, dos 4 terminais de ônibus, dos 11 piscinões que faltam, se a Prefeitura vai ter alguma meta concreta de entrega, ou se vai ficar nessa questão de vamos viabilizar, vamos deixar em obras. Vai ter uma meta concreta, e se tiver, qual vai ser essa? Assim, para os piscinões, para os terminais de ônibus, né, para os BRTs, para as 45 unidades escolares, para os CELS também. Obrigada. Prefeito, queria também perguntar sobre o Fundurb, que a Justiça suspendeu, né, a tramitação do projeto. Queria saber se o senhor pretende, se tem um plano B, o que o senhor pretende fazer caso o projeto continue, né, inviabilizado aí por uma decisão da Justiça. Obrigada.
queria só começar pelo Fundurb. Primeiro, eu queria deixar assim, a minha colocação com relação a termos 55 vereadores eleitos pelo povo. O povo elegeu 55 vereadores que podem votar a favor ou contra, né? O Executivo mandou o projeto também de uma gestão eleita e a gente ter uma pessoa, de forma monocrática, suspender os trabalhos do representante do povo eleito. Então, primeiro, eu queria deixar essa minha colocação, porque eu acho que a gente precisaria tentar entender melhor como é que essas colocações, porque eu, particularmente, fui vereador há 8 anos, sempre participei de eleição, me sinto verdadeiramente incomodado com algumas questões com relação a isso. Aproveitando, Cristiane, a gente viu bastante matéria falando que estaria tirando recurso da habitação para a gente poder fazer recap, né? Então, no contexto geral, não tem isso. O que tem é que a gente vai fazer o maior investimento de habitação da história dessa cidade, com recursos, inclusive, próprios da Prefeitura de São Paulo, na sua grande maioria, e que as ações que a gente desenvolveu, e vocês, inclusive uma matéria sua, lá atrás, sobre a nossa estratégia de poder fortalecer a economia da cidade, do ponto de vista das unidades habitacionais, da atividade da indústria da construção civil, foi resultado positivo, e a gente teve uma grande arrecadação do Fundurb de outorgas por conta das atividades que aqueceram bastante desse mercado da construção civil. Então, acho que foi uma estratégia correta, a gente hoje vê bastante aquecido, nós temos um volume grande de empregos gerados na cidade por conta da atividade da construção civil, e a gente tem essa demanda, então, acho que foi algo importante. Não sei se alguém tem alguma coisa para complementar do Fundurb. Os índices todos foram mantidos, nós não alteramos nenhum índice do Fundurb, todos foram mantidos, inclusive os investimentos de primeiro ano. Fizemos uma alteração apenas naqueles investimentos de segundo ano que, eventualmente, não tivessem sido utilizados, exatamente para que o dinheiro do contribuinte não ficasse ali sem, eventualmente, ser utilizado. Não foi mudado nenhum índice, nenhum índice. Essa é a nossa surpresa, porque aconteceu depois da Câmara ter aprovado. E a Câmara... Se me permite, falando em nome da Câmara, em 2019, nós fizemos uma alteração no Fundurb importantíssima, onde o Fundurb, o mínimo de 30%, era para aquisição de terrenos. Nós incluímos produção de unidades habitacionais. Então, ou seja, o que mostra o interesse desta gestão em investimento em habitação. Então, como o senhor disse, né, para nós a interferência externa dentro da Câmara Municipal, que tem e é prerrogativa dos vereadores, está muito latente. Infelizmente, é um projeto que faltou informação, e quem levou informação, e levou informação de forma equivocada, e mostrar o quanto nós estamos investindo em habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Acho que esse é um recorte importante da Câmara Municipal, a insatisfação dessas interferências. Com relação às obras, Cristiane, eu gostaria de, em muitos desses casos, a gente poder estar iniciando, né? Vocês estão acompanhando aí, a gente lançou a licitação do BRT Radial Leste, está paralisado, estamos esperando a liberação para poder retomar. Com relação aos céus, acho que teve o atraso dos céus foi com relação à questão da desapropriação, né, que demorou lá decisões judiciais que demoraram as desapropriações. Não, Cristiane, a gente tem um mapeamento, a gente faz o controle obra por obra, a gente tem esse mapeamento céu, terminais, corredores, a gente tem um mapeamento muito preciso de em que estágio está e qual a nossa expectativa com relação a 2024. Por isso que foi feita, inclusive, essa revisão agora nesse ano, agora no final de 2022, justamente para a Prefeitura poder mensurar e melhor direcionar os investimentos que eventualmente estavam reservados para uma obra, por exemplo, e que vão imaginar que se tivesse direcionado 100 milhões para uma determinada obra, a gente vai executar 80 esse ano. Nada mais justo, de novo, pela questão da eficiência da administração, que você redirecione 20 para outra atividade, de novo, para atender melhor a população. É isso que foi feito, foi só um remanejamento de obras, de recursos e de expectativa nossa com relação às entregas. A entrega não acontecer em 2024, o impacto pode ser político, mas vamos dizer, o prefeito cumpriu
com aquele compromisso inicial, a obra vai estar em fase final de implantação e vai atender a população daquele local. Isso é muito fácil de ver, a população vai começar a ver agora, com o começo das obras dos céus, dos terminais e de outras obras previstas, vai conseguir enxergar claramente que esse compromisso está sendo cumprido, para além da entrega, eventualmente, ser feita em 2024 e 2025. E tem casos diversos, é importante dizer também. Vou dar um exemplo de um terminal que eu estava lembrando agora aqui. Houve uma manifestação da população local, por conta do número de desapropriações, uma forte demanda para o prefeito e para a Câmara dos Vereadores, no sentido de que o impacto seria muito grande numa região que tinha um número muito grande de famílias. O que a Prefeitura fez? Deu um passo para trás, remanejou o terminal para uma área próxima para reduzir o impacto naquela população, para reduzir o número de desapropriações. Então, tem casos diversos que a gente pode citar, e a gente está à disposição depois, através da Iriane e da equipe nossa lá em CEPEP, para te passar um mapa mais detalhado do que está acontecendo com essas obras e qual a nossa expectativa, tá bom? O Cristiane, só queria complementar o que o Chucre falou, que eu acho que é importante. O terminal que ele está falando é do Jardim Miriam. A gente estava, inclusive, tinha feito as DUPs de desapropriação em torno, acho que eram 160 imóveis, se não me engano. 159. 159 imóveis. Houve uma manifestação muito grande da comunidade, e acho que é importante que a gente tenha esse diálogo, e que é aqui uma diretriz nossa, de sempre estar escutando e dialogando com a sociedade. E a própria sociedade lá, e eu queria deixar esse exemplo, Chucre, porque quando a gente tem manifestação, que são manifestações legítimas e organizadas, e são manifestações que são propositivas, a gente consegue avançar. Eles trouxeram opções de locais que a gente poderia fazer o terminal que tivesse um impacto menor. Nós optamos por esse grande diálogo, com as reuniões que houveram lá na Câmara Municipal, que houveram lá na SP Trans, na Secretaria de Transporte, e uma decisão que eles me trouxeram aqui, aí pude tomar a decisão, de mudar esse terminal de 159 desapropriações para um local onde terá, se não me engano, 15 ou 20, bem menos desapropriações. Então, o que aconteceu? A gente parou de novo, então a gente teve que cancelar todo aquele processo, né, e reiniciar os processos de desapropriação e de readequação do projeto. Mas o que é importante disso? Vai atrasar um pouco? Vai, mas é um governo que escutou. Né? Eu queria aproveitar aqui, vocês da imprensa, para poder também valorizar essa questão, que é fundamental, quando a gente defende tanto a nossa democracia, está o tempo inteiro aberto para o diálogo e para escutar as manifestações das pessoas e receber sugestões que possam, eventualmente, nesse caso, um caso concreto, trazer uma melhora do projeto que a gente está colocando e definindo. Teve outros, por exemplo, o Terminal Itaquera, né? Agora que a gente conseguiu aí a liberação, demorou bastante tempo a gente conseguir liberar, enfim, são as dificuldades do dia a dia que a gente gostaria que pudesse ter mais agilidade. Tem 3 obras que você citou, 2 estão no Tribunal de Contas, que é o BRT Radial e o Corredor Interlagos, e o BRT do Aricanduva, nós estamos no processo bem avançado de financiamento pelo Banco Mundial. Ok. Muito obrigada. Agora já boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença.